Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a nossa meditação dominical do texto bíblico, o Evangelho que nós ouvimos na Santa Missa de cada domingo. Hoje a Igreja nos reserva o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Ouçamos. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, porque há pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Esse trecho fala de coisas importantes para nós. Primeiro, do matrimônio, que é a relação entre homem e mulher. Depois, como é que se trata os pequenos, que respeito devemos ter para com os pequenos. Naquilo que o Evangelho diz a respeito do matrimônio, aliás, só para nós compreendermos bem, desde quando existe ser humano na face da terra, homem e mulher se casam. Desde quando existe ser humano na terra, homem e mulher se casam, se dão em casamento. Antes de Jesus, isto era um contrato, como continua sendo um contrato entre pessoas, entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, marcado pela sua fé. Antes de Jesus, nós não tínhamos propriamente o matrimônio, como nós temos hoje, o sacramento do matrimônio, que é sacramento para nós. Neste texto, o que nós ouvimos? Os fariseus querem sempre, nós sabemos, querem sempre armar algum laço para Jesus. E eles se aproximam de Jesus e perguntam se era permitido ao homem despedir sua mulher. E Jesus então quis saber qual é a lei que Moisés deixou, qual é o preceito que Moisés deixou. Eles disseram que Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Divórcio significa de rompimento daquela relação, daquele vínculo. Aqui que está a novidade para nós. Jesus diz: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, e aqui é importante perceber bem, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Queridos irmãos e irmãs, aqui está a base para o sacramento do matrimônio. Até Jesus, os casamentos aconteciam, as uniões aconteciam, eram acordos, inclusive entre famílias,
E esse relacionamento tinha uma consistência jurídica para organizar a sociedade daquela época. Com Jesus, esta união entre um homem e uma mulher, que era no nível da sociedade, se tornou sacramento. E por que se tornou sacramento? E por que para nós católicos, de modo especial, o casamento ele é perpétuo, ou seja, é até a morte. Não existe sacramento do matrimônio se não for até a morte. O que é que Jesus diz? Desde o princípio não foi assim. Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se formarão uma só carne. Se é uma só carne, se você separar, destruiu os dois. Corta um pedaço, um de outro. E a constituição do sacramento do matrimônio, depois a Igreja vai compreender isso e vai instituir este modo de pensar e de fazer, está exatamente aqui. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. A lei civil, a lei humana, a lei positiva, ela serve para regular o relacionamento das pessoas na sociedade. Agora, diante de Deus, a lei civil não pode ser contrária àquela lei natural e àquela lei divina. E a lei divina é qual? É esta aqui que Jesus coloca. Os dois formam uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui está a base para o sacramento do matrimônio. E nós não podemos mudar aquilo que Nosso Senhor disse. Então, para nós que cremos, o casamento é de um modo só. Um homem e uma mulher se unem para toda a vida e fazem um voto diante de Deus. E a Igreja aceita este voto. É o casamento, é o sacramento do matrimônio. A outra coisa importante, queridos irmãos e irmãs, é em relação às crianças. As pessoas levavam as crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos não queriam incomodação, porque a criança incomoda às vezes, até hoje. E Jesus então diz a eles: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Isso aqui é importante. A criança é um modelo, é um sinal dos pequenos, dos necessitados, daqueles que precisam de atenção, precisam de cuidados, precisam do nosso serviço. Os pais são o primeiro exemplo para isso. Os pais, desde o nascimento da criança, se colocam a serviço delas para educá-las, formá-las, mantê-las vivas, protegê-las, até que se tornem adultas e possam decidir a sua vida. Nós deveríamos fazer isso sem mais, proteger os pequenos, mas não somente as crianças no sentido próprio da palavra, mas todos aqueles que se equiparam às crianças, os necessitados, os pobres, as pessoas que não têm defesa, não têm direitos, as pessoas que não são vistas, as pessoas que são colocadas de lado, não são consideradas. Então nós somos aqueles que deveríamos protegê-las. Que este trecho do Evangelho inspire a nossa prática, o nosso dia a dia, e nos faça melhores para a construção do Reino de Deus.